Aposto que alguém vai comentar. Lá vai ele falar de avião soviético. É comunista esse cara aí. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar de quem? Tupolev 114. Sim, ele foi produzido na União Soviética e é o turbohélice mais impressionante da história. Eu vou te contar alguns detalhes então para você concordar ou não comigo. Ele foi construído lá nos tempos de Guerra Fria, lá nos anos 60, e tem um detalhe curiosíssimo: ele foi o maior avião comercial entre 1960 até 1971. Você consegue acreditar nisso? Sim, isso é verdade. Quando entrou aí em operação o Boeing 747-100, então na época, ele foi apresentado ao mundo, mas o Tupolev 114 tinha uma impressionante marca de 10.900 km de alcance para um turbohélice e mantém esse recorde até hoje. Nenhum turbohélice do mundo voa tantos quilômetros, o alcance tão grande. E sabe o que mais impressiona? Ele pode voar a 880 km por hora. É velocidade de jato. Alguns jatos, inclusive até fabricados pela Embraer, não chegam a essa velocidade. Criado em tempos de Guerra Fria, o gigante de 54 metros de comprimento podia transportar até 224 passageiros. Um Boeing 767 tem para efeito de comparação. Mas a Aeroflot configurava ele mais ou menos para 170 passageiros. Infelizmente ele não voou muito tempo, apenas 14 anos de serviço de operação e apenas 32 aeronaves foram produzidas antes da introdução do Ilyushin 62, que eu já tive o gigantesco prazer de ver de pertinho, no museu aí que eu já falei. Eu já comentei sobre esse vídeo, um dos melhores que eu gosto aqui do canal é o Museu de Aviação na Ucrânia. A sua base foi do bombardeio Tu-95, Tupolev 95, utilizando a asa básica, empenagem, trem de pouso e alguns outros elementos. Todas as alterações para a versão civil vieram e o Tupolev ficou bem mais alto do chão do que o Tu-95. E tem uma historinha aí que é um problema aí. A diferença mais notável mesmo ficou na posição das asas, que saíram da parte de cima e vieram para a parte de baixo do 114. Outra enorme curiosidade é que o 114 era o avião comercial, acho que até hoje, mais barulhento do mundo. Se acredite, de hélice, mais barulhento. Tanto que até submarinos submersos poderiam ouvir o avião em sua potência máxima. Nem o Concorde fazia tanto barulho. Eu falei, nem o Concorde. Só que o ruído externo era tão grande que isso impediu que ele alcançasse sempre a sua velocidade máxima. Era tão ruidoso que ficaria ruim tanto para os passageiros quanto para a tripulação, que voava muito mais. Houve alguns casos de tripulação que ficou surdo, acredita, eles ficaram surdos. O primeiro 114 foi exibido no Ocidente em 1958, na Exposição Mundial de Bruxelas. Mas no começo as coisas não foram muito fáceis. A tradicional falta de confiança em aviões soviéticos era grande e não diminuiu muito em 2019, inclusive até pelos próprios soviéticos, eles não confiavam muito na aeronave. Tanto que em um voo para os Estados Unidos em 1959, o filho do próprio Tupolev estava a bordo. E muitos engenheiros monitoravam a aeronave durante todo o voo. Descobriu-se durante testes rachadura nos motores, mas essa informação ficou por baixo dos panos porque estamos falando de Guerra Fria. Quando esse voo chegou à base aérea de Andrews, a equipe de terra descobriu que a aeronave era tão grande e o seu trem de pouso tão alto que não tinha degraus suficientes para descer. Eles foram obrigados a usar uma escada de emergência da própria aeronave. O Tupolev entrou em serviço regular na Aeroflot, no aeroporto de Vyukono, acho que é assim que fala, em Moscou, para Khabarovsk, em 1961. Depois ela foi usada para algumas rotas bem importantes aí da companhia, como Copenhague, Havana, Montreal, Nova Delhi, Paris, Belgrado e Tóquio. Como eu já citei, a evolução dos jatos vieram e o Ilyushin 62 assumiu esses voos internacionais. E os poucos Tu-114 foram transferidos aí para voos domésticos a partir do Domodedovo. Aí, naquela época ainda era tudo União Soviética, né? Então, por exemplo, Tashkent e Alma-Ata são cidades em outros países hoje.
Mas, por exemplo, o Novosibirsk também foi utilizado e, claro, um voo para Khabarovsk, que é muito longe de Moscou. O Tupolev teve uma vida muito curta em relação às outras aeronaves soviéticas, sendo operado voos entre 62 e 76. O avião era conhecido pela sua confiabilidade após as melhorias, velocidade e economia de combustível. Houve apenas um acidente com mortes. Também foi utilizado uma rota muito importante entre Moscou e Tóquio, uma parceria entre a Aeroflot e a JAL. A JAL colocava lá o seu símbolo bem pequenininho na aeronave. E sim, o Tupolev veio ao Brasil para o aeroporto de Viracopos trazendo uma pessoa muito importante chamada Yuri Gagarin. Além de Viracopos, a aeronave também pousou no aeroporto de Brasília. O ano foi lá em 1961. O presidente então naquela época, Jânio Quadros, condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul pela sua façanha, porque o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir para o espaço. A aeronave também causou o mesmo constrangimento que aconteceu nos Estados Unidos lá. Não tinha escada e tiveram que dar um jeito para o pessoal descer da aeronave. Comercialmente falando, ninguém até hoje produziu algo tão parecido como o Tupolev 114, a gente está falando de aviões com hélices, e ele foi uma aeronave realmente muito à frente do seu tempo. Claro que hoje é totalmente inviável uma aeronave barulhenta que deve consumir muito mais combustível de qualquer, vamos falar assim, um ATR-72, que é uma aeronave um pouquinho maior. Mas eu, claro, se tivesse vivido naquela época, ia dar um jeito de voar esse maravilhoso avião. O que você achou do Tupolev 114? Vocês sabem, eu sou fã de aeronaves soviéticas e eu ainda vou voar alguma delas. Aguarde. Não sei quando. Gostou? Deixa aquele like maroto. Não gostou? Vai cagar que você ganha mais. E até o próximo vídeo. Tchau.